A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente. Deus é bom, seja Jesus na vida de alguém. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Deus nos dá força, Deus nos dá alegria para continuarmos seguindo a Ele, amém? Então vamos lá. Após Jesus terminar ali o sermão do monte, o sermão que ele orienta, que ele ensina aquela multidão, no capítulo 7 de Lucas, do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, Jesus agora vai chegar a uma cidade chamada Cafarnaum, após ele ter falado sobre a parábola do homem sábio e do homem insensato. Jesus vai trazer aqui um ensinamento sobre obediência, porque aquele que é sensato, aquele que é sábio, obedece a Deus e vive os princípios do Senhor. Porque há muitos crentes loucos, há muito crente que diz ser crente, mas não obedece a palavra. Isso é loucura, isso é insensatez. Sabe o que significa insensato? Loucura. Significa uma pessoa louca, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem a consciência própria sã. Então imagina aí, esses são os crentes que brincam com Deus, esses são os crentes que estão na igreja, mas não vivem a palavra, não tem firmeza, não tem a vida instruída, a vida pautada, a vida entregue ao nosso Deus. Amém? Deus seja louvado. Hoje é dia 10 de setembro de 2024, mais um Desperta Crente para a glória do nome do Senhor. Vamos entrar agora no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, segundo escreveu, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico historiador Lucas, aquele que fez a biografia bem profunda da vida de Jesus. O intuito de Lucas nesse evangelho é apresentar Jesus, mostrar Jesus, os seus feitos, a sua vida, como Jesus atuou, como Jesus fez, para que todos aqueles entendessem, todos os leitores desse evangelho entendessem que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos lá? Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, à beira da morte. Quem é esse centurião? Um oficial do reino de Roma, um oficial de Roma, um homem que tinha ali as suas ordens, na sua obediência, mais de 100 soldados que ele mandava e desmandava, direcionava, instruía e ensinava. Então esse homem também era um homem, né, de liderança, um homem que entendia ali os propósitos. Vamos lá. Esse servo dele, provavelmente um servo da sua casa, estava muito doente. Esse homem, pelo dá para se ver, ele tinha um afeto, né? Ele tinha um carinho pelo seu funcionário, que trabalhava ali juntamente com ele. E o centurião, ouvindo falar de Jesus, ele ouve falar de Jesus. E a fé dele é imediatamente ao ouvir. Irmãos, é necessário guardar a palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouvir sobre o Senhor, mais fé você vai ter. Quanto mais você buscar conhecer a Deus, mais fé você vai ter. E por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu povo. Porque ele pede alguns líderes religiosos dos judeus? Porque os judeus amavam também esse centurião. Era um homem que não abusava da sua autoridade. Era um homem que não abusava ali do seu cargo, do seu ministério. Era um homem que não usava o seu poder para menosprezar os judeus, porque os judeus não eram aceitos, não eram amados pelos romanos. Eles eram tidos como havia ali uma classe social, né, uma classe interracional também. Havia ali como que se diz? Um julgamento, né? Havia ali um julgamento que eles tinham em relação aos judeus. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas. Este é o homem que merece que lhe concedas esse favor. Além deles irem até Jesus, os judeus ali, os sacerdotes, irem até Jesus, eles acrescentam dizendo: este homem merece o seu favor. Quer dizer, era um homem bom, era um homem que tinha a afeição do povo, era um homem que não usava, né, da sua autoridade. Então os sacerdotes, os líderes que foram ali enviados por ele, que foi até Jesus, ele se sentiu tão indigno de ir até Jesus, que ele pede alguns judeus, né, para que fosse até Jesus, por saber que Jesus era judeu. Mas esse homem reconhece a autoridade de Jesus, ele reconhece o poder de Jesus, o poderio de Jesus. Isso é muito lindo, irmão. Pois trata o nosso povo, olha só o que os fariseus, os judeus aqui foram até Jesus, os fariseus ali. Pois trata o nosso povo como ele
como elevada consideração. Ele mesmo constituiu nossa sinagoga. Então quer dizer, os feitos que esse homem tinha feito. Ele tratava os judeus com consideração e ele mesmo construiu a sinagoga, né? Deu permissão e construiu a sinagoga dos judeus. Nós sabemos que o templo era em Jerusalém, mas havia sinagogas. Sinagogas eram a partir de 10 homens judeus. Ali poderia fundar essa sinagoga, um templo ali de adoração, né? Traduzido para nossa língua, para a gente entender, as igrejas das congregações. Tem a sede e as congregações, amém? Então vamos lá. Então Jesus seguiu com eles. Jesus foi até com eles para chegar à casa desse centurião, né? Na residência desse centurião. E ali o centurião enviou-lhe até Jesus alguns amigos para lhe entregar a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te embaixo do meu teto, na minha casa. Ele envia alguns amigos dele para dizer para Jesus que Jesus não precisaria se incomodar para ir até a casa dele. Olha só o nível de fé desse homem. Não precisa vir até a minha casa. Por isso, nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Ele vai dizer, não, o Senhor não precisa nem vir na minha casa e nem eu me considerei digno de ir até o Senhor. Porque acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Sabia que Jesus era um homem de ordem, um homem que tinha autoridade. Mas ordena com uma só palavra e meu servo será curado. Ele está dizendo, eu acredito na autoridade que está sobre a tua vida. Eu acredito. Aí ele vai falar aqui no verso 8. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ele está dizendo aqui, eu tenho alguém que também manda e eu sei o que é obedecer à autoridade. E sei também que os meus soldados, quando eu mando, eles fazem. Digo, vem, eles vêm. Digo, vai, eles vai, aos meus servos, isto eles fazem. Então esse homem recebeu Jesus e sabia que Jesus tinha ordem, poder e autoridade. Irmãos, traduzido no grego significa akoé. Akoé significa ordem. Akoé significa obedecer a ordem dada por uma autoridade. E esse homem reconheceu que Jesus era uma autoridade acima dele. E uma palavra de Jesus seria o que ele precisaria para que aquele servo recebesse aquela cura. Você está entendendo o que é isso? Quantas vezes Jesus já falou conosco que vai fazer e muitas vezes a gente duvida. Quantas vezes Jesus já deu a ordem, já liberou e a gente com a nossa incredulidade continua duvidando. Deus vai fazer, irmãos. Eu sempre tenho isso no meu coração. Nem que Jesus precise matar, nem que Jesus precisa levar ao leito, nem que Jesus precisa tirar tudo, mas ele conclui da forma dele. Claro, a gente tem que optar a não ser ao extremo, mas alguns preferem ir ao extremo. Que isso, missionária? Minha irmã, se você ler lá a carta a Filemão, você vai ver. Sabe aonde Onésio vai se converter de verdade? Lá na prisão. Onésio vivia dentro da igreja. Onésio tinha líder, Filemão. Onésio vivia no meio da comunhão. Onésio vivia no ambiente espiritual. Estava no meio de pessoas espiritual. Mas Onésio não era convertido. Onésio vai roubar, vai deixar um dano na vida de Filemão. E sabe aonde Onésio vai converter? Lá na prisão. Algumas pessoas Jesus tem que levar no leito. Outras tem que levar atrás das grades. Algumas pessoas vai conhecer Jesus no pior extremo da sua vida. Para conhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Há pessoas assim, que é necessário chegar ao extremo por não ter fé e ser incrédulo. Mas esse homem, ele recebe a ordem vinda de Jesus e entende que Jesus era uma autoridade. E por conhecer o que é obedecer a autoridade, ele sabia que Jesus... Sabe por que muitos crentes não reconhecem a autoridade de Jesus? Porque não sabem a autoridade de nenhuma liderança. Pode ser a pior liderança que você imaginar. Pode ser o pior pastor, aquele que rouba, que brinca com a fé, que, sabe? Mas você tem que reconhecer que sobre ele tem uma autoridade que foi Deus que deu. A Bíblia nos diz em Salmos que toda autoridade, todo governo é levantado pelo próprio Deus permite. Então entenda isso. Entenda isso. Aprenda a orar pelas lideranças. Paulo instrui Timóteo. Não sei se é a primeira carta ou se é a segunda carta ou se está em Tito, mas eu acredito que é na primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo instrui ele a orar pelas lideranças, a orar pelas autoridades. É necessário orar pelas autoridades, independente da prática daquela autoridade. Ore para que o Senhor converta. Ore para que o Senhor levante mais autoridades, né, direcionadas pelo próprio Deus. Então, esse homem vai falar aqui que ele entende o que é receber ordem, porque ele também era homem sujeito à autoridade. E ao meu servo fazer isso, e ele faz. Então ele está dizendo a autoridade que ele tinha, que ele mandava fazer e era feito. E assim seria com Jesus. Uma palavra que Jesus liberasse, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Reconhecer a autoridade, irmãos. Sabe o que acontece hoje? Pessoas não reconhecem a autoridade de Deus na vida de missionários. Tem pessoas que me chamam pelo nome, não que eu ligue para essas coisas, porque eu sou, antes de ser missionário, eu sou irmã. Mas pessoas que falam assim para diminuir, para dizer, você não é nada para mim, você não tem, você, sabe? Pessoas que querem menosprezar o outro. Para não reconhecer, filhos que não conhecem a autoridade de pai e mãe, não reconhece que Deus deu autoridade ao pai ou à mãe para um filho obedecer, filhos que não obedecem sua mãe, não obedecem seu pai, pessoas que não obedecem sua liderança, que não obedecem a autoridade. Nós vivemos nesse tempo de desobedientes.
de pessoas desobedientes que não reconhecem a autoridade na vida de ninguém. Eu vejo muito isso acontecer na igreja. Eu vejo pessoas não chamar pastor por ser um pastor, chama pelo primeiro nome. Pessoas só para desonrar mesmo, outro porque não tem mesmo respeito por ninguém, temor por ninguém. Tá uma bagunça atualmente. Você precisa reconhecer, irmãos. Título não salva, mas se tem um título porque Deus deu autoridade e deu honra àquela pessoa. Então aquela pessoa precisa ser chamada pela honra que Deus deu a ela. Então se você tem esse hábito de menosprezar pessoas, de desrespeitar a autoridade, comece a entender que Jesus te chama hoje para um posicionamento, para respeitar. A minha mãe não serve ao Senhor ainda, mas eu não chego na casa da minha mãe desrespeitando ela, não chego desonrando ela. Eu dou bênção à minha mãe, eu trato a minha mãe como ela é, porque eu aprendi pela palavra de Deus que se você não honra pai e mãe, seu dia na terra são encurtados. Porque nós estamos vendo uma geração morrendo. Uma geração que muitas vezes não chega nem 20 anos. Estamos vendo pessoas morrendo de formas terríveis por desonrar pai e mãe, desrespeitar pai e mãe. Respeitar pai e mãe é honrar o que Deus colocou na vida. Então nós vivemos esse tempo, sabemos que pastores são desonrados, missionários são desonrados, pessoas são menosprezadas, as pessoas estão vivendo pela misericórdia atualmente. Mas aqueles fiéis, há homens como esse centurião aqui, há mulheres como esse centurião aqui, que honra, que não menospreza e que sabe honrar. É por isso que Deus tem abençoado e transbordado graça na sua vida, que tem honrado, na sua vida que tem respeitado, na sua vida que tem reconhecido a autoridade e tem obedecido. Amém? Então vamos lá. Jesus, ao ouvir essa declaração, Jesus fica admirado. Jesus fica admirado. No meio daquela multidão, Jesus volta-se para a multidão que acompanhava e exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Olha a fé desse homem, a fé tão profunda que não precisou nem Jesus ir, uma fé tão profunda que não precisava nem ele vir, não precisava ele tocar, não precisava, mas ele reconheceu que com uma palavra nós precisamos ter essa fé inabalável, fé que Jesus fala vai se cumprir. Ontem eu estava num propósito de oração, e o Senhor falou muito forte através da boca de um servo que estava lá para nossas vidas ali, através de uma palavra, e falou sobre a fé, sobre crer, sobre acreditar. Deus convocou, Deus é Deus que garante quando fala. Então tome posse da sua vitória e acredita, Deus vai fazer aquilo que ele prometeu. E com uma palavra, quando os amigos voltam para falar para o centurião, o servo já está curado, o milagre já aconteceu. Tem milagre que vai acontecer na sua casa, tem milagre que vai acontecer no meio das suas famílias. A forma de você tratar as pessoas é o que você vai receber. A forma que você trata as pessoas é como você será tratado. Então, se você quer viver uma vida abundante, seja abundante na vida de alguém. Trate as pessoas como você queria ser tratado. É a Bíblia que está nos dizendo. Aqui, no próprio sermão que a gente leu aqui no capítulo 6, Jesus fala, da forma que você quer ser tratado, trate as pessoas iguais. Então, da forma que você viver, você reconhece. O nome disso é colheita. Você planta e você colhe. Vamos lá. E Jesus desce ali agora para Naim, aonde Jesus vai ressuscitar o filho da viúva de Naim. Jesus e aquela multidão e seus discípulos estão descendo para Naim e ali está tendo um cortejo, está tendo um culto fúnebre, pelas ruas estão passando. Aquela mulher vai enterrar o seu único filho e ela vai dar de encontro ao único filho de Deus. O filho dela está morto e ela vai encontrar o único filho de Deus que está vivo, mas vai dar a vida por cada um de nós. Aleluia! E ali vai ter aquele encontro do Deus vivo com aquela mulher que está em meio à dor, em meio à luta, para enterrar o seu único filho. Já era viúva, talvez enterrou o esposo, e agora está enterrando o seu único filho, que era a herança que ela tinha, que era alguém que cuidava dela. E Jesus vai se compadecer dessa mulher, após estar observando. Jesus está nos observando, irmãos. Verso 13, Jesus observa o seu posicionamento, o meu posicionamento, a minha vida e a sua vida. Jesus está nos analisando. Entenda isso, nós não conseguiremos ser perfeitos, mas nós estamos buscando uma vida de perfeição em Cristo, somente com Ele, somente por Ele e somente através dele. Jesus vai dizer para aquela mulher, não chora, Deus está observando e Ele está querendo cessar nossas lágrimas. Ele vai dizer, não chora. Como que ele chega para uma mulher que está indo enterrar o seu único filho, depois de tantas perdas, e Jesus fala, não chora. Vai ter situações na nossa vida que vai parecer ser loucura. Jesus vai chegar e vai dizer, não chora, Odete, não chora. Não chora em meio a situações que você acha que não tem jeito, está desfavorável. Jesus vai dizer, não chora, não se apavore, não se desespere, porque Ele está no controle. Jesus está ciente do amanhã, você está entendendo? Jesus conhece o amanhã. Eu sempre falo do poder das palavras. A gente não tem noção do poder das nossas palavras. A gente não tem noção do que Deus pode fazer através das palavras que são liberadas. Então, comece a analisar. Então, Jesus se aproximou e tocou no esquife. Por que esquife? Porque esse jovem não estava dentro do caixão. Esse jovem estava sendo carregado, né, sobre a madeira, e estava ali com o corpo exposto, claro, com um pano em cima. E Jesus
toca naquele jovem. E Jesus disse: jovem, menino, eu te ordeno, levanta-te. E Jesus exclama para aquele menino voltasse à vida. Meu Deus. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu a jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós. E Deus veio salvar o seu povo, aleluia. Isso aqui era o povo que falava: um grande profeta está entre nós. Deus veio salvar o seu povo, e o povo estava em temor. O povo louvava a Deus, o povo glorificava a Deus e exclamavam que Jesus era um grande profeta. Como eu falei, Jesus foi visto em muitas visões. Foi visto como profeta, foi visto como filho de Deus, foi visto como os profetas do Antigo Testamento, como Elias. Uns falavam que era Jeremias, e assim foi indo. Foi visto também como alguém que poderia, né, saciar a necessidade do povo, e cada pessoa estava vendo Jesus conforme a sua necessidade. Como você está vendo Jesus? Qual é a necessidade que você está vendo ele? Então Jesus aqui, essas notícias a respeito de Jesus circulavam por toda a Judéia, regiões vizinhas. Então estava sendo afamado o nome de Jesus. As notícias dos milagres. Irmão, conte milagres que Jesus fez na sua vida. Conte testemunhos daquilo que Jesus fez na sua vida. Isso edifica a vida de outras pessoas. Trazem pessoas à fé, em conhecer a verdade que liberta, a verdade que transforma. Veja Jesus nessa visão que nós estamos aqui hoje. Jesus ainda faz o mesmo. Jesus é o mesmo. Quem tem mudado somos nós. Nós que estamos ficando incrédulos, desacreditados. Nós que estamos vendo as situações mais difíceis e impossíveis aos nossos olhos. Começa a trazer a existência na sua mente, que Jesus é o mesmo e ele faz. Peça ao Senhor, porque ele traz à existência aquilo que não existe. Ele é Deus que faz, ele é Deus que cura, ele é Deus que liberta, ele é Deus que transforma, ele é Deus que faz coisas grandes e ninguém impede o seu agir e o seu mover. Amém? Vou encerrar por aqui, louvado seja Deus, e amanhã nós vamos dar continuidade ao verso 18, porque esse capítulo também é um capítulo extenso, né? Tem várias histórias aqui ser contada, né, que aconteceu no tempo de Jesus, várias situações que não dá pra gente adentrar nesse capítulo todo. Então vamos encurtar aqui em nome de Jesus e a gente volta amanhã pra glória de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, que a misericórdia dele seja derramada, seja Jesus na vida de alguém. Hoje é um dia que Deus nos permitiu para sermos diferentes e vivermos o novo dele. Vamos orar? Senhor, eu quero estender a minha gratidão ao Senhor. E assim, Senhor, como esse centurião, meu Pai, teve fé, Pai, tão grande, tão tamanha, para crer, Senhor, na tua palavra que é liberada. Eu te peço essa fé, ó Pai. Assim como seus discípulos pediram ao Senhor, aumenta a nossa fé para que nós possamos crer e perdoar. Eu também oro neste momento agora te pedindo, aumenta a nossa fé, Senhor, para a gente crer que com uma palavra todo o cenário pode ser mudado. Que com uma declaração saída da tua boca, Senhor, esse filho rebelde, esse filho desobediente, esse marido, ó Pai, rebelde, essa mãe, esse primo, esse pai, essa situação, essa enfermidade, essa luta, essa batalha, meu Deus, esses ataques, essas perdas, pode ser mudada, porque com uma palavra que sai da tua boca é liberada sobre o teu povo, que tudo pode acontecer para aqueles que creem. Por isso, Deus, eu creio no poder da tua palavra, eu creio em tudo que o Senhor tem feito, em tudo que o Senhor ainda há de fazer. Faça, Senhor, conforme a tua obra, a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.